Bom dia, pessoal! Mais um livro e hoje nós vamos com esse livro aqui, Torne-se um Profissional, de Steven Pressfield. É uma continuação dessa obra maravilhosa aqui, que eu já fiz a resenha, Limites Internos, Como Superar Seus Limites Internos, que é vencendo a resistência, os bloqueios que a gente tem. Um livro muito fácil de leitura, ele tem uns capítulos muito pequenos, ó, que você lê aí, às vezes, num dia, dois, e pega pontos bem básicos e bem importantes que o autor quer colocar. Então, o escritor, ele escreveu livros, ele é roteirista de cinema, ele já foi fuzileiro naval, ele teve várias profissões. Ele vem trazer pra gente aqui como se tornar um profissional e sair do amadorismo, trazendo grandes dicas e tranquilas, comuns, que muitas vezes a gente esquece de observar no nosso dia a dia. Então, na visão do autor aqui, a gente não precisa se tornar comprar um manual para se tornar um profissional. Praticamente, a gente tem que renunciar a muitas coisas que a gente faz. É como se fosse organizar a nossa mente, criar um novo foco, que muitas vezes nos deixamos se apegar por uma resistência, por um medo, por uma forma que não leva a nós sermos um profissional e sim nos equipar a um amador. Então ele vai trazendo todas essas situações e algo que eu achei bem interessante aqui na página 98, ele coloca assim que mudar a mente nos torna um profissional. É como se a gente abandonasse as drogas, a gente parasse de beber, é uma decisão que a gente toma, né? E ele traz alguns passos, né? O profissional sabe diariamente que acordará para enfrentar novas dificuldades. E pode ter certeza que as pessoas que estiverem ao seu lado vão observar que você está mudando. Vão observar que você está se tornando um profissional, porque a família, os filhos, os vizinhos vão começar a fazer algo que... Nossa, mas o que está acontecendo? Porque tu vai começar a fazer diferente do que a maioria faz. Um profissional, ele é todo dia, incansavelmente, todo dia para lá para trabalhar, senta e foca no local. Tem horas trabalhando. E o amador faz por diversão, ele faz sem ter uma meta. E o profissional, ele já senta naquele local e como se a musa pousasse no seu ombro para inspirar. Ele que fez vários roteiros de cinema e muitos com sucesso, ele não se deixou abalar nem desistir pelos fracassos, ele sempre continuou. Tem algo bem interessante que ele fala aqui, que o amador, ele sempre vive para o futuro, parece que ele nunca está pronto, né? Ele sempre está se preparando, ele hoje não pode, amanhã talvez, então amanhã ele vai estar pronto. Hoje foi um dia não muito fácil, mas ele sempre projeta algo para amanhã. Então o amador, ele sempre está atrasado, porque o profissional tem que cumprir metas, que você tem que estar lá trabalhando todos os dias no mesmo horário, tem uma prática, tem uma constância. Acho interessante que tem um momento no livro que ele dá o exemplo de Tiger Woods, que ele é um dos maiores golfistas do mundo, né? Mas, no entanto, ele trabalha, ele tem um professor, ele tem alguém que ajuda ele. E ele não reclama, né? Não sofre por causa da instrução, por mais que ele seja o melhor do mundo, ele ainda observa um professor. Então, ele procura observar um professor porque ele não acha que o copo dele está cheio, né? Ele sempre tem algo a aprender. Então, um profissional não hesita em pedir ajuda. O profissional sempre está aberto para novas situações, ele não se vê perfeito. Porque quando o profissional se vê perfeito, ele está pronto e acabado, não tem mais o que melhorar. Então, ele vem demonstrar isso, né? Então, o profissional não hesita em pedir ajuda. Outra questão que ele coloca aqui, profissional não se exibe, ele sempre demonstra uma humildade, ele sempre apresenta novas oportunidades de aprendizado. Ele coloca também aqui que o profissional, ele procura dominar a técnica. Coloca assim: o profissional respeita a sua habilidade e não se considera superior a ela. Reconhece a contribuição daqueles que o precederam, aprende com eles. O profissional procura dominar a técnica não porque a considere substituta de inspiração, mas porque deseja estar de posse de todas as habilidades quando a inspiração não vier.
Então ele precisa ter a técnica, ele não pode só trabalhar com a inspiração. Ele está lá se inspirando todos os dias, mas se a inspiração não vir, ele tem a técnica para saber aonde chegar. Então ele trabalha com afinco, porque ele precisa atingir os seus objetivos. Então ele traz aqui muitas informações que te levam a cada vez melhor se tornar um profissional, se afastando do amador. Então nesse livro, nesse dia, eu indico essa obra aqui para a gente se tornar um profissional e largar a mão de ser um... O que é importante? Por que se tornar um profissional? E ele traz aqui que quando a gente se torna um profissional, a gente chega no ápice do verdadeiro poder pessoal, aonde nós encontramos a nossa verdade, a nossa voz, o nosso autorrespeito, aquilo que nos viemos fazer nesse mundo. A gente se conecta com algo acima de nós, com o divino, naquilo que nós sempre fomos, na nossa verdadeira essência, na nossa origem. A gente pega nossos talentos, os nossos dons e coloca para servir o mundo, para fazer algo melhor para esse mundo, né? Que podemos nos considerar, nos aceitando da forma que nós somos. Então, nos tornamos profissional quando fizemos aquilo que vem da nossa origem, do nosso talento, aquilo que parece que flui da nossa natureza. Então, nesse dia indico essa obra aqui. Até o próximo domingo.